Pela primeira vez em quase uma década, todas as economias da Europa estão a crescer, mas continuam a surgir grandes questões sobre se este crescimento pode acontecer este ano ou no próximo. Com toda a incerteza que nos rodeia, a nova administração dos Estados Unidos, passando pelas eleições em toda a Europa até às preocupações sobre o Brexit e a China. Esta semana, Real Economy está na London Business School para tentar analisar o futuro da economia da Europa. Na Europa, estima-se que a economia de todos os países cresça, incluindo a dos mais atingidos pela recessão durante este ano e no próximo. No que toca ao euro, espera-se que o crescimento seja mais lento do que no ano passado, mas que volte a recuperar em 2018. A perspectiva não se baseia apenas no crescimento das exportações. Aqui está um curso intensivo sobre como se espera que a inflação, que tem sido baixa nos últimos 2 anos, aumente de novo. Ellen baseia as suas decisões de compra nos aumentos dos preços dos bens e serviços. Durante alguns anos adiou compras porque os preços desciam de forma consistente, pensando que podiam descer ainda mais. Mas isto enfraqueceu o seu poder de compra. Como as empresas vendiam menos, investiam menos, contratavam menos pessoas e os salários desciam. Um fator foi a queda do preço do petróleo, um grande impulso para a economia. Mas o preço do petróleo tem vindo a aumentar, aproximando os níveis de inflação para valores próximos do nível que o Banco Central Europeu acredita que pode estabilizar os preços. Na zona euro prevê-se que a inflação aumente para 1,7% este ano. Na UE prevê-se que aumente para 1,8%. Segundo as previsões, as empresas podem aumentar o investimento, ajudando ao crescimento da economia, e a procura doméstica deve continuar forte. Se a inflação aumentar muito, a família de Ellen não poderá gastar mais. Contextualizando esta previsão, porque a recuperação ainda é lenta e isso é destacado nas previsões para as 4 principais economias da zona euro, apenas a previsão para a Alemanha foi atualizada. Relativamente à França, espera-se que a recuperação e o crescimento sejam apenas um pouco maiores do que nas previsões anteriores. Mas o que esperam as empresas, considerando que o crescimento do setor privado na zona euro atingiu o valor mais alto dos últimos 6 anos em fevereiro? Guilherme Desjardins explica. A Maviflex fabrica portas industriais perto de Lyon, em França, há mais de 3 décadas. As portas são vendidas para outras empresas por toda a França e Europa, o que significa que é influenciada por toda a economia. As peças de metal são manipuladas, transformadas e montadas por 40 trabalhadores, para além das equipas de vendas e apoio, o que faz um total de 88 pessoas a trabalhar para a empresa. Esperam-se mais contratações devido à retoma do negócio. Em comparação com 2011, aumentámos a nossa capacidade semanal em cerca de 30% a 40%. Produzíamos cerca de 50 portas por semana em 2011 e agora estamos a chegar às 85, 90 e às vezes mesmo às 100 portas por semana. O crescimento da Maviflex é um sinal de uma retoma do setor privado e especialmente da indústria, algo que se verifica por toda a zona euro, onde se espera que outras empresas também comecem a contratar. Isso significa que se prevê que o desemprego na zona euro diminua de 10% para 9,1%. Nos últimos meses, a desvalorização do euro tem ajudado às exportações europeias, abrindo portas mais acessíveis aos estrangeiros. Mas este efeito está a desvanecer-se lentamente. Desta forma, um aumento da procura interna seria bem-vindo devido a uma melhor situação no mercado de trabalho. Mas com a inflação potencialmente em ascensão, influenciando o poder de compra das famílias, mais do que nunca as empresas precisam de uma visão estratégica de crescimento. A prioridade na busca pelo crescimento está no estrangeiro, um pouco em França, mas principalmente no estrangeiro e principalmente na Europa. Tendo em consideração que o crescimento abrandou mesmo antes da crise na Europa, empresas como a Maviflex enfrentam novamente o dilema, a necessidade de investir versus um cenário político incerto. É um pouco preocupante porque esta instabilidade retira algum do nosso potencial de desenvolvimento. Sabemos também que os anos eleitorais em França nunca são muito favoráveis ao investimento porque fica tudo em suspenso.
Connosco para analisar estas perspectivas está uma das economistas mais importantes do mundo e professora aqui na London Business School, Lucrezia Reichen. Começando com o tema da incerteza, desde as eleições na Europa, a administração dos Estados Unidos, a China, o Brexit, como os classifica? Nos Estados Unidos, a incerteza é obviamente o fator Trump. Isso vai ser geral na economia dos Estados Unidos, porque muitos pensam que a economia norte-americana cresceu. A Europa tem os seus próprios problemas. É claro que se os Estados Unidos vão desacelerar com medidas protecionistas comerciais, a Europa será prejudicada. Por outro lado, a Europa tem agora uma recuperação muito convincente. Como se começa a aumentar o investimento quando a preocupação parece estar centrada nos Estados Unidos e aqui? Temos que trabalhar nisso, para que as empresas mais fracas, a parte mais fraca do setor empresarial, beneficie da tecnologia disponível. Mas creio que o setor privado também tem de se convencer que existem perspectivas de crescimento. Quando a incerteza política for eliminada, penso que o otimismo vai prevalecer. Parece faltar um elo de ligação, porque a Alemanha parece ser a única que ainda está em boas condições. A Alemanha está a crescer, mas Espanha também. Na verdade, o único país que decepcionou foi a Itália. Tem de trabalhar para tentar certificar-se que as regiões mais fracas do país convergem para taxas de crescimento mais elevadas. Ganha-se um pouco de confiança com os números do emprego e dos salários em toda a Europa. O que é preciso fazer para manter este impulso e melhorá-lo? A inflação subjacente, que exclui os alimentos e os produtos energéticos, ainda é baixa. Então, creio que o Banco Central tem a possibilidade de manter o estímulo. Retirar esse estímulo agora seria prejudicial para a economia, mas também para a estabilidade financeira, porque isso significaria que as taxas de juros de longo prazo começariam a aumentar. E para os países endividados, isso seria um problema. Globalmente, creio que a zona euro tem de trabalhar na sua própria forma de governar e proporcionar um estímulo fiscal. Como é possível fazer isso? Penso que devemos olhar para os nossos políticos, para as instituições económicas e para o governo económico da zona euro e para a Europa de forma mais abrangente. Pensar em políticas que ajudem o aspecto tecnológico para tornar as empresas mais fortes. A nossa economia ainda precisa de um impulso. Lucrezia, on that note, thank you so very much. Obrigada e até à próxima. And thank you for watching. We'll catch you next time.